Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Rodrigo Isaac, diretor da WTR, uma das maiores ligas de corrida de montanha do Brasil. Com um histórico de quase 20 anos no mercado de provas de corrida, que passa pelo asfalto, como corredor e treinador e agora à frente de eventos icônicos do trail, Rodrigo tem uma visão única sobre o crescimento e os desafios do esporte. No papo, ele compartilha como ele usa a experiência como produtor da Maratona do Rio, um dos maiores eventos de corrida do país, para aprimorar a organização das provas da WTR, e como foi sua transição lá na educação física para as provas de corrida de montanha, o que o atraiu para esse universo. Falamos também sobre os bastidores das corridas, os perrengues que a organização enfrenta para entregar provas seguras e inesquecíveis e a filosofia por trás da WTR, qual a experiência que eles querem cada vez mais levar para os corredores. Rodrigo ainda trouxe histórias pessoais, como momentos desafiadores nas corridas de montanha que ele já passou, e finalizamos com um olhar para o futuro, os planos bem audaciosos da WTR para 2025 e ainda mais inacreditáveis para os próximos 5 anos. Foi uma conversa cheia de histórias sobre o trail nacional que eu tenho certeza que vão prender sua atenção. Espero que vocês curtam minha conversa com o Rodrigo Isaac. Rodrigo Isaac, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Bora, tamo junto aí. Vamos para mais um episódio irado. Cara, eu queria começar esse nosso podcast aí perguntando sobre qual foi a tua primeira interação aí com as corridas de montanha. Eu sei que tu tem um histórico nas corridas de asfalto, tanto aí como treinador, como corredor, que eu quero ouvir depois, mas eu queria ouvir primeiro qual foi o teu primeiro contato aí com as provas de montanha. Então, iniciou como treinador com a equipe, onde os atletas começaram a pedir a participação em algumas provas de trail. Isso foi em 2008. Eu já sempre fui da montanha, que eu sou de Petrópolis e subia a Sul, né, travessia a Serra dos Órgãos, então eu tenho esse contato com a montanha desde a época de adolescente, onde eu já rodava pelas montanhas de Petrópolis. E aí, quando mais velho aí com o treinador, começaram a surgir pedidos de atletas para participar de algumas provas, principalmente a que eu lembro, assim, que mais claro na minha mente, eu não lembro exatamente qual foi a que eu participei como primeira, mas eu lembro muito bem quando chegaram pedindo a K42 Bombinhas, um atleta, e aí a gente foi estudar a prova. Eu acho que era o primeiro ano da prova lá também, o segundo, se não me engano, não me recordo exatamente a data do evento deles, mas foi aí um contato onde a gente começou a estudar o trail no Brasil e participar de algumas outras provas. E tu lembra que ano que foi isso? Cara, eu acho que o ano que a gente começou a estudar foi 2008 mesmo, né? 2008 para 2009 foi quando a gente abriu a Speed, a assessoria esportiva, foi 2008, e rapidamente os atletas já começaram a pedir essa participação em provas de trail. Então a gente teve um boom aqui do número de atletas participando da assessoria, consequentemente eles já começaram a passar do asfalto, já ter essa procura pelo contrato com a natureza, e aí a gente começou a ir para algumas provas. Na época já existia circuito de montanha, né? Eu lembro que eles já tinham algumas etapas, a Xterra também já tinha algumas etapas, mas o K42 ficou mais marcado na minha mente assim como uma prova bem desafiadora, que a gente teve que estudar que tipo de prova que a gente faria ali para treinar o atleta para fazer, e ao mesmo tempo a gente ia junto, né? A gente tinha esse hábito. Então, não só para os atletas, mas a gente acabava levando os atletas e participando também dos eventos, então eu fui tanto como corredor como treinador. E aí foi o primeiro contato mais ativo e intenso assim, com o trail run. E agora, se a gente for voltar lá para trás, né? Tu comentou que tu é de Petrópolis, né? Na serra aqui do Rio de Janeiro, e tu decidiu vir para a cidade do Rio de Janeiro para estudar educação física, né? O que chamou a tua atenção para a educação física naquela época lá? Em Petrópolis não tinha faculdade ainda de educação física, então eu fiz em 95, foi o ano que eu me matriculei na universidade, e me formei em 99 pela Universidade Gama Filho. Eu sempre fui muito esportista, por estímulo do meu pai. Meu pai foi diretor de esportes do Petropolitano Futebol Clube, que é um clube tradicional de Petrópolis, e aí eu praticava muito esporte, eu vivia dentro do clube, fiz capoeira por anos, fiz muita atividade física de forma geral.
E aí, com um amigo, Bruno Alves, um excelente profissional de educação física, a gente decidiu juntos fazer a educação física. E aí foi quando mudamos para o Rio de Janeiro, em 95 mesmo, final do ano de 95. Eu fiquei um período fazendo ida e volta, naquela luta de pegar trem, ônibus, porque era longe a universidade, então eu pegava 2 ônibus e um trem para poder chegar na universidade naquele período, né, o primeiro. E aí logo depois a gente veio para o Rio, diminuiu um pouquinho o perrengue, mas ainda continuou. Aí depois tu vai começando a fazer contato, pega carona, cria um grupo de amigos, mas quando eu, voltando um pouco para a sua pergunta, eu fiz a educação física com o objetivo de fazer esportes de forma geral. E desde a faculdade eu entrei numa pegada de organização de eventos. Eu sempre fui muito empreendedor, por estímulo também, acho que do meu pai, que sempre teve comércio, minha mãe. Então eu acabei organizando cursos. Então, na época de faculdade, onde eu era aluno, eu já ministrava curso dentro da própria universidade, ministrava cadeira em pós-graduação. Então, eu consegui ter aí uma participação grande na organização de eventos. Naquela época, ainda um pouco mais educativo, com cursos. Depois eu fui entrando para o meio também de participar de eventos na cidade de Petrópolis, com a Secretaria de Esportes. Então eu comecei a organizar vários eventos e levar muitos alunos, como não tinha educação física em Petrópolis, então eu pegava van de aluno de educação física e levava para trabalhar nos eventos em Petrópolis esportivos. Então aí que começou essa pegada de evento já desde a época de universidade. Na época de escola eu já organizava gincanas escolares e tal, então acho que sempre tive isso na veia, né? E aí acabei desenvolvendo aí, através da educação física, a prática da corrida entrou nesse meio do caminho. Isso é muito legal, né? Me fez pensar agora numa palestra do Steve Jobs que eu ouvi há muitos anos atrás, onde ele fala que na nossa vida a gente vai tendo várias oportunidades da gente ter várias experiências diferentes, assim, né? E a gente só consegue conectar essas experiências quando a gente tá depois olhando para trás, assim, né? Então tu teve nessas experiências desde a escola, aí organizando, né, evento, organizando gincana, depois na faculdade também, e aí todo esse envolvimento com o esporte, né, e a tua profissionalização disso, e aí hoje tu tá fazendo, né, uma coisa que de alguma forma tu consegue conectar todas essas experiências, né, que tu viveu, ou pelo menos grande parte delas, assim, né, mas é aquilo, a gente só consegue olhar isso quando a gente já passou e a gente tá olhando pra trás, às vezes, né, talvez se eu tivesse perguntando aí pro Rodrigo lá de 97, que tava se formando em educação física, perguntasse pra ele o que ele ia fazer da vida, provavelmente ele não diria que vai fazer o que tu tá fazendo hoje, assim, né, às vezes a gente não consegue visualizar isso, né, mas aí olhando pra trás a gente consegue sair conectando, né, todas essas experiências, assim, né, que a gente teve. Perfeito, Natan. E aproveito assim para complementar no sentido de quanto mais experiências vividas na nossa vida, maior é a nossa bagagem, mais bem vivido se torna, né, essa passagem que a gente tem aqui. Então, cara, tô contigo, assim, conectar cada vez mais experiências, porque isso vai trazer aí uma gama de educação que a gente vai tendo, e é isso voltado para o trail, ele é muito grande, né? Quanto mais experiência a gente viver nas trilhas, melhor é o nosso resultado. A gente pode fazer uma mesma prova, por exemplo, 10 vezes, e cada vez que a gente for fazer aquela prova, vai ser provavelmente uma experiência diferente. E é isso que a gente vai carregando de bagagem, né? Até para poder executar cada vez melhor aquela prova, ou apenas sobreviver dela, né? No sentido de porque a gente passa muitos perrengues também durante esse caminho aí, principalmente do trail run, por ser uma atividade desafiadora, no geral. Né? Total. E como é que foi esse caminho que tu fez dentro da educação física para chegar mais no lado da corrida, né? Depois abrindo a assessoria aí? Cara, eu comecei a trabalhar na Ipiranga, empresa de petróleo. Na verdade, eu fiz um caminho primeiro de cursos, como eu falei, organização de eventos, mas eu comecei a estagiar logo no segundo período. Naquela época, podia logo trabalhar de cara, você já virava professor rápido. Hoje em dia, não. Tem toda uma diferença em relação à regulamentação da profissão, mas naquela época a profissão ainda não era nem regulamentada. E com isso, eu vivi uma experiência muito grande já no início ali na faculdade. Aí acabei indo para o meio corporativo e comecei a trabalhar na empresa de petróleo Ipiranga, coordenando toda a área de atividade física a nível Brasil da empresa de petróleo Ipiranga. E lá eu já criei uma equipe de corrida na época, né? A corrida ela estava começando a ter aquele boom com o circuito das estações aqui no Rio. Foi quando criaram o circuito das estações. A maratona, ela tinha ainda a maratona do Rio, ela vinha com 1.000 a 2.000 pessoas, sabe? Era um evento ainda pequeno. Então eu peguei esse início lá atrás do processo. Mesma coisa, o circuito das estações.
1.000 a 2.000 pessoas, e aí vinha crescendo aos poucos. Com isso, eu lembro que já tinha algumas equipes de corrida na Lagoa, mas não tinha em outros locais do Rio. Foi quando, através de dois sócios, Alan Marques, na época, e o Chico Serra, que é meu sócio na Speed, eventos esportivos, na época a gente criou a Speed Assessoria Esportiva e começamos a ter treinamento ali no quilômetro zero da ciclovia do Aterro do Flamengo. Nós fomos a primeira assessoria esportiva dali do local. Antes disso, minto, eu criei a equipe de corrida corporativa na Ipiranga e com isso a gente já desenvolveu um trabalho corporativo de corrida e eu treinava aproximadamente 100, 150 pessoas para levar para as provas. Aí surgiu a Speed nesse meio do caminho, onde a gente começou a prestar esse tipo de serviço para inúmeras empresas no Rio. A gente chegou a ter 15, 20 empresas prestando serviço de treinamento, de assessoria em eventos de corrida. Então foi aí que a gente começou a desenvolver mais o trabalho de corrida através da própria Speed, e não só de corrida de rua, mas foi como eu falei no início ali, a gente começou a ter uma procura desses atletas para o trail run também, que ainda vinha engatinhando, né? Era algo muito pequeno no Brasil, fora também ainda estava crescendo, mas obviamente na Europa já era maior, mas era um caminho ainda a percorrer. Então eu consegui acompanhar todo o crescimento do trail run a nível Brasil. Isso foi bem legal. Tanto dos treinadores, né? Pegar exemplos aqui como o Manel Lago, o Léo Torres, que são equipes especializadas em trail run. Não era o nosso caso, a gente tinha um trabalho um pouco mais amplo, né? Como outras assessorias também tinham um trabalho um pouco mais amplo, diversificado, mas eu vi todo esse crescimento desse público, começar a ter um público específico para esse tipo de assessoria esportiva mais especializada, então isso veio crescendo. E aí surgiu a K42 que eu te falei lá, e aí teve um convite para a gente para organização de evento, né? Aí vem um outro ponto aí da história. Eu queria entrar já nesse ponto, assim, entender melhor de ti, né? Hoje, né, tu é mais conhecido aí por estar à frente da WTR, assim, né? Mas tem todo esse histórico aí com a K21, K42 também. E eu queria, talvez, antes de ouvir a tua história, talvez entender o que te chamou a atenção nas corridas de montanha, assim, né? Porque talvez se a gente for olhar para a realidade que é hoje em dia, o asfalto, talvez se tu tivesse aí à frente de provas do asfalto, tu poderia estar aí cuidando, né, de provas com 15, 20 mil pessoas, assim, né? Às vezes um público muito maior, assim, né? E tu tem todo esse lado empreendedor aí, talvez, né? Os números é algo, né, que tu valoriza de alguma forma, assim, pelo menos pensando nos empreendimentos, assim, também. E o que te chama atenção nas provas de montanha para porque, hoje a WTR é um circuito, provavelmente o maior circuito, né, que a gente tem no Brasil, então eu imagino que isso demanda muito tempo, muita energia de ti, né? Então, o que te chama tanta atenção aí nas corridas de montanha que faz valer a pena para te dedicar aí todo esse esforço nisso? Primeiro, o contato com a natureza é algo que me chama atenção. Hoje, por exemplo, eu gosto de ir para os eventos, para organizar os eventos esportivos da WTR com o meu filho de 16 anos, e aí a gente sobe para a montanha feliz da vida, né? Então, por quê? Porque, cara, hoje eu gosto mais de subir uma montanha do que de correr na rua. Então, é algo que virou a chave para ter esse contato com a natureza. Então eu curto muito estar na montanha. É algo para mim que é diferenciado, assim. É, por mais que seja um trabalho que eu vá para lá organizar um evento, uma etapa, eu descubro novos locais, novas montanhas, obviamente junto com uma grande equipe. E aí aproveitar aqui para citar, né, hoje a WTR ela é organizada pela V3A, junto com a Speed Eventos Esportivos. Então eu tenho alguns sócios aí nessa empreitada, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas a gente curte muito desbravar novos lugares, né? Então a WTR ela vem crescendo demais e a gente vem expandindo para novos estados. Com isso é muito legal, porque para mim é sempre uma vivência nova, de ir para um lugar, e normalmente quando eu vou, eu gosto de estar à frente também, junto com o nosso diretor técnico, que é o Carlos André Frois, com o meu sócio Chico Serra, de ver aquele percurso, ver se ele está redondinho. Então, isso sempre me chamou muito a atenção de olhar para o percurso e ver, cara, esse percurso é legal, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter segurança para os atletas. Então, assim, a análise do todo, como diretor-geral do evento, ela é muito gostosa de se fazer. Então, isso me dá um prazer muito grande. É diferente da gente ter uma grande responsabilidade numa corrida de rua. Gosto muito de organizar corridas de rua também, a gente faz isso, é a nossa especialidade. Então, eu já fiz provas de
3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas com a Speed, eventos esportivos. Agora a gente organizou esse ano de 2024 duas corridas da Casas Pedro, uma em Niterói, uma em Petrópolis, perdão, uma em Niterói, uma no Rio, corrida da Sociedade Brasileira de Mastologia no Rio, entre outras, e fui o master da Maratona do Rio. Então, eu organizei a Maratona do Rio toda para as duas empresas que são as realizadoras do evento, que é a Dream Factory e a Spiridon, né? Mas, obviamente, que eu fui o master com aquele olhar para todo o projeto. Então, um evento de 50 mil pessoas, né? É uma loucura. Mas me dá muito prazer estar na montanha e curtir aquele final de semana de organização de um evento trail, porque a gente tem também uma família assim dentro da WTR, e isso é muito legal, isso é muito gostoso de se fazer. Voltando um pouquinho para o que você me perguntou, é, apesar de serem números menores, são números que têm muita ascensão. Então, a gente trabalha com um quantitativo menor para cada etapa, mas no todo a WTR, a Liga WTR, ela está com números já bem significativos, sabe? De bater de frente com muita prova grande de rua também. Isso é muito legal. E aí, como empreendedor, isso me chamou a atenção de ser um nicho lá atrás, né? Quando eu vi, por que a gente entrou nesse mercado? Lá atrás, o nosso querido falecido Juan Cef, foi idealizador da Indomit, ele tinha a marca Série K no Brasil, ele nos convidou para fazer a primeira série K21, já entrando nesse tópico aí. E aí a gente fez a K21 Arraial do Cabo. Foi a primeira etapa que nós fizemos em 2 anos. E aí depois teve uma questão contratual lá do Juan com o dono da marca internacional e tal. E aí a gente acabou tendo um limbo de organiza a Série K, organiza outra, e a gente já tinha criado a WTR, a gente já estava com a marca registrada no INPI e tal, e só que a gente ia lançar em outro local. E aí a gente resolveu lançar ela em 2014, ou seja, em 2012 a gente organizou a primeira K21 em Arraial, 2013 novamente, e aí em 2014 a gente lançou a WTR, na época era o World Trail Run, que ainda não tinha mountain bike, hoje ela é World Trail Races, porque a gente incluiu a modalidade mountain bike aí na Liga WTR, né? Mas foi aí que surgiu essa virada de chave para a WTR e a gente foi expandindo para outras etapas em novas cidades. Pô, legal. E assim, a gente que já participou, né, de algumas provas da WTR e de outras, assim, né, a gente, como corredor ali, às vezes a gente não tem noção de tudo que acontece nos bastidores, né, para aquela prova conseguir sair redondinha, assim, do jeito que sai, pelo menos da percepção, né, de quem tá correndo, assim. E quando a gente está lidando aí com montanha, principalmente, tem vários imprevistos que podem acontecer, né? Não importa o quão preparado a gente vai estar, a gente sabe disso como corredor e eu imagino que vocês como organizador também, assim, né? Várias coisas podem acontecer que, por mais preparado que a gente estava, às vezes vão surgir algumas coisas que a gente não estava conseguindo prever, né? E dito isso, tem alguma história de talvez algum perrengue aí que vem à mente de vocês, de algo que aconteceu na organização da prova, que pegou vocês desprevenidos de alguma forma aí que tu consegue compartilhar com a gente? Cara, tem vários, assim, eu não sei se necessariamente tem pego a gente desprevenido, que graças a muito trabalho a gente costuma estar sempre muito bem preparado para os desafios, né? Porém, sempre tem uns perrengues, assim, que a gente tem que resolver. E a gente considero, desculpa a modéstia, mas a gente é bom em solução de problemas, assim, a gente consegue tirar com facilidade os problemas para resolver. Esse ano a gente teve alguns, né, as pessoas não fazem ideia, mas uma prova, por exemplo, vou pegar a Serra do Mar, eu tenho 12 propriedades que eu preciso de autorização para passagem. E às vezes uma propriedade, o cara mudou o dono, ele não quer mais que passe. Esse ano, por exemplo, dando um exemplo, né? A gente teve que alugar uma casa para passar por dentro daquela casa. Então a gente alugou a casa, ficou com a equipe dentro daquela casa e botou a prova para passar por dentro dela, porque a do lado que passava antes já não permite mais a nossa passagem. Já teve parque que estava praticamente, né, tudo negociado para autorização, chegar em cima da hora, o cara, não vou mais autorizar passar por dentro do parque. Só que aí era boa parte da prova, a gente tem que mudar quase o percurso inteiro. Ou então a gente fez de tudo para conseguir convencer o parque, o presidente do parque, de passar e conseguimos. Mas são perrengues normais, né? E perrengue de trilha, fazendo percurso, tiveram alguns. Tem uma trilha lá em Videiras que a gente chama de Drible da Vaca. Qual é a trilha? É a trilha Drible da Vaca. A gente gosta de dar muito apelido para as trilhas, porque às vezes ela não tem um nome, aquela montanha não tem um nome,
a gente apelida com alguma coisa que a gente teve de sensação, de sentimento ou de experiência naquele local. Aí teve uma que é um ataque frontal de frente para o drop bag, que a galera deve saber, que é, para quem faz a ultra, tem um drop bag no meio do percurso, no quilômetro 30, e tem uma montanha de frente que você está ali no drop bag comendo aqui, o macarrãozinho e tal, tu vai pegar uma trilha, dar uma volta, daqui a pouco tu vai subir uma pirambeira de frente. Nessa a gente estava fazendo o percurso, criando o percurso, e aí tinha duas vacas descendo. Pô, aí vem a vaca descendo, a gente, cara, tá vindo na nossa direção. Não, tá tranquilo, vamos indo. Aí fomos indo, fomos desviando, fomos indo. Irmão, daqui a pouco a vaca vem, a toda, pra cima da gente. Aí o Chico e o Frost foram pro lado, eu fiquei pro lado de cá, daquela. Pô, aí eu tive que driblar efetivamente a vaca, assim, né? Foi aquele vai para um lado, vem pro outro, dei um drible nela, ela passou direto, aquele gingado, e aí eu consegui passar voado lá pelo lado, né? Aí ficou apelidada a trilha da vaca, do drible da vaca. Mas tem os perrengues, tem um outro também, cara, que a gente faz às vezes desbravando o percurso, é muito louco. Porque por mais que você tenha tecnologia, quando você chega naquele local, né, com GPX, com isso, com aquilo, pô, às vezes não bate a informação, você tem que descobrir uma trilha porque não tem saída, e aí gira-se uma loucura, né? Uma vez eu lembro que a gente saiu, pegamos um percurso, saímos na trilha assim, a gente, caralho, e agora? Ferrou, não sabemos onde a gente está, já estava à noite, um frio, aquela chuvinha, aquele perrengue, já não tinha mais comida, a gente estava o dia inteiro na trilha, e a gente costuma ir bem preparado para as trilhas, mas mesmo assim. E aí marcamos com o cara de pegar a gente de carro numa outra ponta, porque a gente já tinha rodado quilômetros e quilômetros para chegar lá. Pô, aí depois chegamos no lugar, o cara não tava. Aqueles perrengues assim que você fica de madrugada, morrendo de frio, os dois colados assim, esperando. Aí daqui a pouco surge uma carona, aí a gente pega a carona com o cara num caminhão. Aí o cara vai contando história, assim, não, porque aqui é da família tal. Aí eu não falo o nome da família, né? Essa aqui é família de matador. Aí tu dá a volta contando história, o cara contando a história do matador, que aqui morreu a fulana de tal. O cara matou com facão. E eu falei, então, assim, tem muita história, né, cara? Isso é muita história. Isso é muito legal que você vai levando experiências pra vida. Pô, espero que tu não tenha feito um percurso lá, né? Não, ficou longe Isso aí dessa. vocês excluíram. Fica longe dessa fazenda aí. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. Cara, e tu comentou essa questão aí dos números, né, do mercado, do trail, e essa questão aí de, né, ter várias provas, tu vê esse crescimento, né, do nosso nicho, assim, e eu tenho bastante curiosidade para saber como é que estão esses números. Eu imagino que tu, né, por ter toda essa organização, né, não só de uma prova, mas por ser um circuito, acaba que vocês dependem bastante de números, né? Tu tem alguns números que tu consegue compartilhar com a gente aí pra gente entender de maneira mais objetiva como que tem sido o crescimento desse cenário trail nos últimos anos, hein? Cara, tem. Sim, a gente tem. Hoje em dia, a gente já participaram das nossas provas mais de 55, 60 mil pessoas aproximadamente, já passaram pela WTR, tá? A gente tem, por ano, hoje, né, falando 2024 nós fizemos 7 etapas, aproximadamente 10 mil atletas no total. Então a gente mostra aí com 10 mil atletas que a gente praticamente aí é o maior evento de trail
falando de trail, que a gente botou nas montanhas 10 mil pessoas, né, do Brasil. Então, eu imagino que a gente seja aí o maior. Se não for, está bem próximo de algum deles. Mas a gente tem números muito expressivos também financeiros, com as cidades sede das etapas. Então, a gente consegue levar algo em torno de 2 a 4 milhões de reais para giro financeiro naquela região que a gente organiza cada etapa. Então, isso é muito legal, porque a gente tem aproximadamente 95 a 97% de atletas de fora daquele local, daquela região. Eles vêm de fora. A gente consegue fazer um movimento na cidade também, onde até pessoas que eram staffs viram corredores. Então, tem toda uma educação de corrida naquela região quando a gente leva a WTR. Então, quando a gente levou, por exemplo, a WTR Arraial do Cabo para Arraial do Cabo, não existiam nem as trilhas ali mapeadas. Hoje em dia as trilhas são mapeadas, elas são utilizadas por guias turísticos, e isso devido a um evento que a gente fez há 12 anos atrás lá, iniciou esse processo. A gente estimulou com premiação para as pessoas locais, né? O que eu quero dizer é que a gente estimula a região como para atividade física para os moradores, como comércio local, porque a gente lota todos eles, restaurantes, hotéis, né, entre outros, passeios turísticos, passeios de barco, entre outras aí, ações até culturais, mas também a gente traz muito turista. Então, voltando, né, para o ponto, apesar da gente estimular a atividade física para as pessoas locais, obviamente 95% costuma ser de fora da cidade. E aí, com isso, a gente faz que o giro financeiro aconteça naquela região. E, ao mesmo tempo, a gente consegue também movimentar grandes marcas para o mercado. Isso é bem legal. Eu gostaria de falar isso sobre as marcas aí que vocês trabalham, mas antes só entender assim melhor sobre os números. Tu tem notado assim, Rodrigo, que nos últimos anos, comparando aí o crescimento ano a ano, assim, vocês têm visto um crescimento assim de maior número de pessoas, assim, ou geralmente é mais ou menos o mesmo número nos últimos anos? Como é que tem sido isso aí ano a ano? Não, a gente vem agora. Na verdade, a gente tem uma característica um pouco diferente por termos várias etapas. Consequentemente, a gente faz com que as pessoas rodem vários lugares, né? Mas, ao mesmo tempo, a cada etapa, a gente tem a batida de recorde da etapa. A gente tem como característica, por uma questão de prezar pela qualidade nos eventos, limitar o número de participantes. Então, a gente gosta de ir experimentando aos poucos. O que eu quero dizer é, a gente começou, vou pegar da WTR, vou pegar Arraial do Cabo, a gente começou com 1.000, encheu. E aí a gente foi subindo. Hoje a gente coloca lá 1.500 pessoas aproximadamente. Aí é uma que tem potencial grande de crescimento. Serra do Mar a gente começou com 700, passou para, se não me engano, 800 ou 900, aí foi para 1.000, 1.200. Esse ano a gente foi com 1.500 pessoas para a WTR Serra do Mar. Então a gente vai ali para testando o local. Às vezes não dá para aumentar numa modalidade, mas aumenta na outra, porque a gente tem que experimentar a trilha para ver se ela comporta aquela quantidade de pessoas. A gente faz acordo com os órgãos locais, como o INEA, ICMBio, entre outros. Então a gente vai fazendo teste também o quanto a trilha suporta esse tipo de quantidade de pessoas naquele local. Então a gente tem um estudo grande compartilhado também com outros órgãos para entender o que é capaz. Poderia botar 2.000 pessoas numa patacada? Hoje, provavelmente a WTR colocaria 2, 3.000 pessoas, mas a gente gosta de ir aos poucos com esse crescimento. Aí, respondendo a sua pergunta, sim, ela vem crescendo etapa a etapa, todas elas, nenhuma diminuiu, todas aumentaram ao longo dos últimos 3 anos, pelo menos, elas só vêm aumentando. A gente teve um movimento um pouco diferente ali, pandemia, mas ao mesmo tempo teve um crescimento também, porque todo mundo queria participar, só que a gente teve que automaticamente limitar o número de participantes por causa do afastamento e tal. Então, assim, cai um pouco esse comparativo porque ficou atípico. Mas nos últimos 3 anos a gente pode dizer que sim, teve um crescimento contínuo, tá? E progressivo, por uma questão até, como eu disse, de qualidade que a gente preza. Número de mulheres, isso eu acho que é uma informação importante, vem crescendo ano a ano. Então, a gente, antigamente eram 30%, veio crescendo 40%, 45%, hoje elas quase batem 50-50, tá? E algumas modalidades elas ganham, elas só ainda não estão acima do número de homens, normalmente nas mais longas, na ultra e às vezes na long também, mas elas estão crescendo esse número lá, então elas estão caminhando para, em breve, passar o número de homens em provas de treino, que é uma atenção muito especial que a gente tem também, aí depois
é um tópico interessante da gente conversar, é sobre sustentabilidade, ESG, que a gente tem uma pegada muito grande, e esse estímulo às mulheres que a gente quer cada vez mais cresça dentro do esporte, né? Total, eu quero conversar sobre isso também. Mas para ficar nesse assunto que tu já introduziu antes, né, que é sobre as marcas parceiras aí de vocês, né? A gente sabe que tem grandes marcas, né, que estão junto com vocês nas etapas aí, a On, a North Face, tem a Heineken, a Patagônia, né? Várias marcas que às vezes até não são tão ligadas, né, ao esporte em si, mas estão junto com vocês. E o que que tu acha que atrai na WTR a atenção aí dessas marcas para quererem estar junto com vocês aí nessas etapas? Cara, a gente conseguiu criar uma marca muito maneira mesmo, assim. Eu considero que a WTR ela é uma marca premium, né? Ela virou uma marca desejada pelas pessoas, pelos atletas, pelas marcas. É, há algum tempo atrás, e isso foi uma construção, tá? Isso não foi hoje. Isso foi uma construção ao longo desses 10 anos. Ela fez 10 anos de marca agora, então ano que vem a gente já está indo para o nosso 11º ano, mas foi uma construção, principalmente no foco que era qualidade. Desde o início a gente prezou pela qualidade dos nossos eventos e pela segurança. Os nossos dois principais conceitos, falando de marca e de evento, trail, era segurança e qualidade. E eu acho que isso se perpetuou ao longo desses 10 anos. E a tendência é não aumentar, porque a gente continua prezando muito por isso. Essa semana, por exemplo, a gente estava numa discussão do que e como a gente vai ampliar a nossa segurança em relação à saúde para atendimento aos atletas. O que a gente vai colocar a mais. Ou seja, a gente não corta, a gente só aumenta. Né? Então a gente teve um episódio que caberia naquela sua outra pergunta de perrengues, que foi a questão das abelhas, das vespas e tal, que picaram. Eu tive que fazer 7 remoções, eu não, né? A equipe da WTR teve que fazer 7 remoções de pessoas que estavam com problemas na trilha por causa da picada do inseto. E isso foi desafiador, assim, foi uma loucura, porque chegou um ponto que as ambulâncias, a gente tinha 3 ambulâncias, estavam todas ocupadas, tem um carro 4x4 de socorro e os nossos carros que a gente também ajuda no socorro, porque a gente é treinado com o curso de primeiros socorros para ajudar. E chegou um momento que estava perrengue, assim, sabe, de passar perrengue mesmo, de eu ligar para o secretário de saúde e me manda mais ambulância. E aí é a hora que você começa a usar o seu conhecimento, né, a sua experiência, para você movimentar mais ainda a cidade, de ligar para um secretário, de solicitar helicóptero, de começar a fazer movimentos maiores para poder atender. A gente teve um atleta com um choque anafilático que a gente precisava atender com urgência para levá-la para o hospital. E aí a gente estava acionando o helicóptero. Então, são esse tipo de situações que a gente tem que estar preparado para atender, né? Às vezes não acontece de ter uma remoção para o hospital, mas eu tenho que estar preparado para remover 7 pessoas, por exemplo, se acontecer. E aí a gente estava discutindo o investimento em socorro. Vamos contratar mais uma motolância, que é uma moto equipada para ir na trilha socorrer o atleta. Vamos contratar mais um carro com uma dupla de socorristas de alta montanha. Então, esse tipo de investimento, além de 3 UTIs que a gente coloca, ambulância básica que a gente coloca, dependendo da prova, posto médico que tem. Então, é um investimento alto. E aí, voltando para o que você falou, para a questão comercial, para não fugir do foco, por que essas marcas vêm? Porque hoje a gente é uma marca conceituada, qualificada, onde qualquer pessoa que pergunte lá, a WTR, pode ir para a WTR. Os treinadores fazem questão de levar seus atletas para a WTR, porque sabem que é uma prova segura, porque sabem que tem qualidade. Além disso, é uma prova que está com layout maneiro, com design legal, a gente investe, né, bastante na nossa área de comunicação. Consequentemente, essas marcas maiores elas estão vindo para o mercado junto com a gente. Muito pela sociedade que eu tenho com a V3A, que é a nossa veia comercial do evento. Né? Então, lá atrás, eu optei, junto com o meu sócio Chico, de fazer a sociedade com a V3A, focando nisso, a gente principalmente com a questão técnica e eles muito com a questão comercial. Hoje em dia já virou, né, uma coisa só, a gente está junto ali com a Liga WTR, com inúmeras pessoas dedicadas à WTR, a gente tem várias pessoas da equipe dedicadas totalmente à WTR, outras que são divididas aí em relação ao seu tempo, mas a gente tem aí um investimento muito alto em equipe para que a gente tenha um crescimento ao longo dos anos. Então,
há um tempo atrás nós fizemos roadmap, por exemplo, de 2 anos, 5 anos e 10 anos, para ver o que a gente quer lá na frente. Consequentemente, a gente consegue trazer hoje para o mercado grandes marcas para o trail, que o trail sempre foi muito carente disso, as pessoas sempre reclamavam. Isso é muito legal porque a gente traz, por exemplo, hoje a WTR ela tem a The North Face, a gente tem a Camelback, né? Estou aqui com um copinho aqui da Camelback, a gente tem, que já está com a gente há 10 anos, a Camelback está com a gente desde a primeira WTR, isso é muito legal. A gente tem marcas como a Ford, que está com a gente com baita picape aí, Maverick nos eventos e renovando contrato. A gente tem inúmeras marcas que estão apostando. A gente fechou com a Vivo de telefonia. Lá atrás a gente teve outras marcas que entraram para o mercado trail, que acabaram que já passaram pela WTR, mas estão aí com atletas e tal. Então a gente vem consolidando e trazendo novas marcas para o mercado. Isso é muito legal para todo mundo, para o treinador, para o atleta, porque hoje através da WTR, por exemplo, vários atletas estão patrocinados pela The North Face, pela ON, que está com a gente aí nesse ano de 24, pela Ford, a gente tem a Patrícia Loureiro, que é patrocinada da Ford. Então, acaba que você faz um ciclo girar no mercado, onde tenha um olhar dessas grandes empresas para a modalidade, que ainda não era tão conhecida. Então, a gente considera que a gente contribui muito para esse crescimento comercial do trail run no Brasil, e até de marcas de fora, né, que são marcas internacionais. E a gente sabe que aqui, Rodrigo, no cenário do Brasil, assim, parece que, pelo menos as provas, assim, principais, cada prova, às vezes, tem uma característica única, assim, que é pensado para o atleta ter uma experiência individual naquela prova, né? Por exemplo, sei lá, tal prova é muito desafiadora ou tem muita subida e é uma prova muito técnica. Tem outra prova que, tem um visual, né, maravilhoso lá de cima. Tem outra prova que é extremamente competitiva. Eu queria ouvir de ti quais são, talvez, os valores que a WTR tem nesse sentido de criar uma experiência para os corredores. Qual que é a experiência que vocês gostariam que o atleta tivesse, que depois ele vai contar para outras pessoas? Pô, a WTR é muito assim. Tem alguma coisa que vocês conseguem pensar, assim, que é pensado mesmo com esse objetivo? Tem, mas ao mesmo tempo a gente tem o todo, né? Eu vou falar sobre algumas questões específicas, mas a gente tem um olhar muito grande para o todo. A gente quer sempre que tudo esteja perfeito e tudo atenda à necessidade do atleta, tanto na experiência dele de arena, quanto na experiência dele no percurso. Então, quando a gente olha para o atleta, como eu já fui atleta, já fui treinador e hoje sou organizador, a gente consegue ter um olhar 360, onde a gente procure dar a melhor experiência para aquele atleta durante toda a sua jornada, desde a retirada de kit até o último dia da sua premiação, da sua chegada na arena, e também aí entra o específico, né? O que a gente hoje olha? Que a gente quer que a pessoa tenha uma experiência com os amigos e com a família muito legal na WTR. Então, que seja aquela prova que ele fale assim, não, vamos embora, vamos com a gente, sabe? Você vai curtir. E a esposa ou o marido, né, dependendo de quem tiver mais treinado, vai fazer uma prova mais curta, o outro vai fazer uma mais longa, a criança vai fazer o kids e vai ter uma experiência legal na arena, porque tem show, então tem um ambiente muito agradável ali na arena, fazendo com que as pessoas possam ir para confraternizar também. Então esse é um clima que a gente sempre busca. Ao mesmo tempo, sempre, como eu já falei no início, prova de qualidade e com segurança. Então, acho que esses 3 pontos são os pontos que a gente olha com maior afinco. E tem um quarto que a gente vem investindo muito, que é a questão da valorização do atleta e do treinador. E aí a gente criou o ranking, a gente tenta cada vez melhorar mais as premiações das provas, das etapas, né? E também do ranking final de ano. Isso é uma forma de valorizar os atletas, né? Fazer exatamente com o que eu disse antes, com que o ciclo gire sempre para que todos sejam beneficiados desse movimento que é criado com o Trail Run. E tu comentou antes que você, no ano passado, foi produtor master da Maratona do Rio, né? Que eu imagino que deve ser aí a maior maratona do Brasil hoje, se não aí entre as maiores.
Tem algum aprendizado que você trouxe dessa experiência que você consegue trazer para a organização da WTR ou para o nosso mundo, né, para o cenário do trail aqui no Brasil hoje? Tem alguma coisa aí que tu pegou lá, né, nessa experiência que consegue aplicar aqui no nosso mundo trail? Cara, sempre tem, né? Eu considero que qualquer experiência vivida a gente tende a replicar o que tem de melhor para qualquer outra realidade. É só você ter habilidade para você fazer essa relação e essa aplicação. Então, sim, é sempre um aprendizado gigante. Por tudo que eu passo na vida, eu tento tirar algum proveito e alguma educação daquela situação. É, Maratona do Rio, a gente está falando de 50 mil pessoas, né? Então, é, por exemplo, de eu ter que calcular em quanto tempo. A gente tinha um problema lá em relação à entrega de kit, onde tinha muita fila e tal. E com a ajuda de profissional, eu peguei e criei uma baita de uma planilha em Excel, por exemplo, para calcular quanto tempo tem de atendimento, quanto tempo tem por balcão, de acordo com o número de atletas que está naquela modalidade. Fazer um grande cálculo matemático para que a entrega de kit flua todas as filas e também para que tenha um agendamento prévio. Então a gente acaba aplicando. Né? Aquilo ali acabou que eu apliquei na maratona, deu certo, mas ao mesmo tempo a gente traz para cá, para outras situações. Né? Quando eu vejo, por exemplo, que a entrega de kit a gente não entregou tanto kit na sexta-feira e vai ter entrega de kit no dia da prova, é a hora de eu aumentar um pouco o número de equipe, por exemplo, para entrega de kit, para não ter um gargalo grande de entrega. Então, a gente sempre traz algumas experiências, né? Principalmente no caso da maratona, para números grandes, porque é um evento gigante. E aí você sempre tem que pensar de forma diferente do que a gente pensa, por exemplo, no trail, que são números menores. Mas sim, é um aprendizado que a gente sempre de alguma forma replica. Né? E você competindo em provas de montanha, e eu queria ouvir de você se você tem alguma história nas montanhas que te vem à mente, alguma prova aí talvez que te desafiou, ou talvez que de alguma forma te surpreendeu, tem alguma história aí que te vem à mente competindo nas provas aí de corrida de montanha? Cara, teve uma história muito legal, assim, uma vivência muito legal do El Cruz, que eu fiz, acho que foi em 2011, se não me engano. A gente fez aí a travessia lá do Chile para a Argentina, né? São aproximadamente 100 quilômetros em 3 dias. E é uma vivência muito diferenciada, porque na época eles mudam sempre percurso, mas na época a gente passou por. Era para passar por 3 vulcões, a gente passou por 2, porque tiveram que mudar o percurso, porque choveu muito, e a gente pegou muita lama. É um evento diferente, com uma vivência muito interessante pelo modelo de acampar, de você deslocar para um local bem inóspito, largar para poder fazer o percurso. E eu me recordo que foi muito interessante que a gente, no primeiro dia, as duplas faziam primeiro. Eu estava correndo individual, mas eu fui com um grupo da Speed de aproximadamente 24 pessoas, se não me engano, 22 a 24 pessoas. E alguns atletas tinham ido para dupla, poucos, e a grande maioria, ali, aproximadamente 20 pessoas, fazendo o solo, que era no dia seguinte. A dupla largava num dia, o solo largava no outro. Né? Então a dupla começava um dia antes. E aí a dupla pegou uma chuvarada logo no primeiro dia, e aí castigaram a trilha ali, né, pisoteando ali a trilha, para a gente para o segundo dia. Cara, no segundo dia, quando a gente, que era o primeiro do solo, porra, a gente pegou, eu lembro de que deu 44, 45 quilômetros no primeiro dia que nós fizemos. Aproximadamente 17 a 20 quilômetros de lama, mas lama no meio da perna, assim, sabe? Não era laminha, era lama, lama. Cara, chegava um ponto que a gente não conseguia mais fazer força para tirar a perna da lama, para poder pisar. A sorte que eu tinha ido com aquela esqueci o nome daquela polainazinha para não entrar areia, só que eu fui por causa do vulcão, porque tem areia vulcânica. Mas ela serviu também por causa da lama, porque ela travava o tênis e eu não perdi o tênis na lama. Porque muita gente puxava o pé e o tênis ficava. Aí tinha que pegar o tênis, amarrava. Então foi muito perrengue, né? E aí quando a gente chegou no acampamento, porra, caralho, conseguimos, porra, passamos por esse perrengue. Chegamos todo mundo morto, assim, o acampamento parecia guerra, sabe? Todo mundo caído, destruído. Eram 2.000 pessoas, se não me engano, por dia, no solo, né? A gente viu, eu acho que assim, umas
600. Eu estou chutando os números aqui que eu não me recordo exato, mas umas 600 pessoas. Eram vários ônibus indo embora no dia seguinte de manhã das pessoas que não queriam mais continuar o evento, não queriam, abandonaram. Então foi aquela sensação assim, caramba, eu tô ficando aqui, puta, sou muito guerreiro, sabe? Porque foi muito perrengue, e aí o nosso grupo conseguiu todo continuar, foi muito legal, a gente continuou, finalizou o El Cruz, mas no segundo dia eles mudaram o percurso, e aí por isso que a gente não chegou no outro vulcão, porque o percurso estava tão castigado da chuva que eles mudaram, fizeram um percurso circular e a gente ficou no mesmo acampamento. A gente não foi para o segundo acampamento, como é a característica dessa prova. Aí a gente dormiu no mesmo acampamento, fizemos uma prova um pouco menor, deu aquela aliviada, para o terceiro dia de novo pegar um percurso um pouco mais duro, indo para Bariloche, né, que era onde terminava a prova. Mas foi muito legal, foi uma experiência bem significativa na época. E tu consegue compartilhar com a gente algum erro que tu já cometeu na tua jornada? Pode ser na tua jornada tanto de corredor, de treinador ou de organizador de prova. E talvez o que tu conseguiu aprender com esse erro. E pode ser algum erro, né, de novo, de corredor, de execução, ou enfim, alguma coisa na organização da prova. E o que tu conseguiu aprender com isso? Eu acho que assim, como atleta, eu nunca fui tão disciplinado como deveria, porque eu sempre tive isso é meio chato, assim, eu tinha o dom para atividade física, eu sempre tive o dom, assim, sempre tive facilidade para pegar tudo. Na capoeira, na corrida, eu corria bem, eu treinava pouco, me dava bem, aí isso me fez ser, não vou culpar nada não, assim, eu que não era tão disciplinado mesmo, né? De treinar, que eu digo assim, treinar igual um atleta, como muitos treinadores treinam, tá? Eu treinava, eu nunca fiz nada disso. Quando eu fiz o El Cruz, por exemplo, eu treinava 2 vezes por dia, por exemplo. Então, só para o pessoal não confundir também, achar que eu fiz essas atividades totalmente de loucura. Mas eu acho que como atleta, sim, eu poderia ter sido mais disciplinado. Como treinador, acho que não, a gente fez muita coisa legal. Como organizador, eu vou pegar o primeiro ano, em 2012, que a gente organizou a K21 Arraial, e aí eu lembro direitinho, né? Um dos sócios virou e falou: cara, vai dar problema essa escada, porque a escada estava no início da prova. E aí o meu sócio Chico, né? O Chico, pô, vai dar problema essa escada, porque a gente vai largar, vai dissipar pouco. Era o nosso primeiro evento organizado de trail run por nós, então não tinha ainda experiência com a coisa. A gente tinha 1.000 atletas. E aí, com largadas em bloco, mas mesmo assim. Aí o Chico pegou nessa tecla, aí eu fiquei pensando e tal, mas eu não bati de frente com uma outra pessoa que, não vai dar não. A outra pessoa, não, vai dar problema não, pode deixar. Porra. E aí, beleza, aí seguimos com o percurso do jeito que estava. Cara, chegou na hora da prova, e aí eu lembro que um sócio nosso falando assim, não, aí de cara assim, alguém no rádio, né? Engarrafamento na escada, engarrafamento na escada. Aí eu, porra, quase que eu falei, aí, Chico, bem que tu falou, né? Mas aí, cara, um outro, não, o pessoal tá parando pra tirar foto. Daqui a pouco a gente olha tudo engarrafado, pro outro lado, né? Não tá engarrafado lá, pô. Fizemos merda, tinha que ter tirado a escada do início da prova, né? E aí isso foi um aprendizado. No ano seguinte a gente inverteu o percurso, não colocamos a escada, e isso eu levo para a vida. Eu não vou colocar nada que bloqueie. Então, por exemplo, hoje como que a gente faz? Hoje é tudo muito matemático, tá? Muito matemático. O Frois é um cara muito metódico, que é o nosso diretor técnico, então ele calcula, por exemplo, quanto tempo o primeiro atleta e o último atleta fazem para chegar numa primeira trilha single track do evento, e a gente entender se naquele tempo de 3, 4 quilômetros, que é o mínimo que a gente coloca para a primeira single track, se deu tempo de dissipar para não chegar uma quantidade de pessoas muito grande juntas naquela primeira trilha. Então, hoje, tudo que a gente faz é muito calculado matematicamente. Por exemplo, a gente pega 2 percursos, vou pegar de Arraial, 21 e 32. A gente larga um de 32 40 minutos antes do de 21, estou chutando aqui o tempo, mas é mais ou menos isso, para fazer com que quando os percursos se encontrem, eles se encontrem com os atletas de elite, juntos. E aí eu não tenho problema do atleta de elite pegar a meiuca da prova. Pode ser que ele pegue um pouquinho mais para trás, um pouquinho... Pode, óbvio, porque esse cálculo nem sempre é 100% correto.
né? É um cálculo matemático, mas a gente não sabe exatamente qual é o atleta que vai correr. Mas a gente tem uma noção, a gente sabe qual é o pace do primeiro, a gente sabe qual é mais ou menos o pace do último, de acordo com a etapa, principalmente quando as etapas já ocorreram. Aí a gente tem experiência prévia para poder fazer esse cálculo de forma melhor. A primeira etapa naquele local é sempre um ponto de interrogação. A gente faz o percurso, a gente tem mais ou menos uma prévia de tempo, mas ainda é um ponto de interrogação. Né? Então, hoje em dia, como experiência para a vida, é cálculo. A gente calcula tudo para ter um resultado legal durante o evento e uma experiência legal para os atletas. É, e realmente dá para perceber, assim, né, que vocês fazem isso mesmo, assim, né, tanto aqui na prova, né, da Praia Selvagens ali, né, tem uma trilha que ela fica muito próxima, né, à arena ali, né, logo a entrada ali na subida, primeira subida, só que aí vocês fazem, né, a gente dá a volta ali, aquela areia fofa, assim, pra que aí já dá aquela dissipada, quando entra na subida ali, já tá mais ou menos como deve ser ali, né, as proporções, assim, então não tá muito lotado nunca, assim, né, e aí acaba que já facilita também, né, tu não precisa ficar toda hora passando ou sendo passado, né, também. Exatamente. Ali, por exemplo, a gente passou a colocar, qual é a solução que você traz para o ano seguinte? Ah, pô, ainda engarrafou, aí a gente olha, ó, engarrafou um pouquinho ainda, quase o final da prova, ou não, engarrafou no meio, e aí é onde você, então tem que espaçar, aí eu tenho que calcular que a largada daquele ritmo e espaçar mais a largada daquele ritmo das outras. Então, tudo é matemática, é doideira, assim. Só que às vezes ainda não acerta. Aí para o ano seguinte, você melhora mais um pouquinho. Aí agora, o último ano, os 2 últimos anos, a gente colocou um tapete de largada e outro de chegada, porque o primeiro colocado já estava chegando enquanto ainda estava a gente largando. Porque conforme a gente foi espaçando as largadas para poder não engarrafar, começou a atrasar aqui a última largada. Aí o primeiro já chegou. Então agora vamos trabalhar com 2 pórticos, porque um não atende mais. Então tudo isso é investimento e ao mesmo tempo formas de se melhorar ali o resultado para aquela trilha, né? E pra gente chegando aí nas nossas perguntas finais aí, Rodrigo, quais são os planos para a WTR para 2025? Eu vi que vocês já divulgaram aí um calendário com algumas mudanças aí, explica melhor aí pra gente como que vai ser esse próximo ano. Cara, vamos lá, né? Uma das etapas que a gente acabou retirando do calendário, pelo menos por enquanto, é a Praia Selvagens, né? A gente objetiva hoje ter 4 etapas para, no máximo, para o estado do Rio e 2 etapas para outros estados, não necessariamente 2 em todos, mas no máximo 2 por estado. E aí o Rio Pô, no meu quintal aqui, cara, do ladinho foi aqui de mal, cara, casa, meu quintal de foi treinamento. mal, mas é porque a gente acaba olhando assim, né, como a gente tem a questão comercial também envolvida, que a gente não pode deixar de lado. A gente acho que tem também uma coisa muito legal de experiências vividas pelos atletas. Então vão ter aqueles que correram Praias Selvagens que não tem mais a etapa, tem outros que correram Le Canton que não tem mais a etapa. E isso fica como história, mas vocês vão viver novas histórias. Então a gente quer proporcionar isso também. Mas para viver novas histórias, a gente tem que deixar algumas outras, pelo menos momentaneamente, de lado. E aí a gente pensa assim, ali você citou, por exemplo, a questão da trilha, a gente tem dificuldade de aumentar o número de atletas, e hoje a gente precisa aumentar o número de atletas, porque é uma consequência natural, né? Ah, eu posso parar em 1.000? Posso parar em 1.000 também, mas comercialmente falando, né, as nossas marcas que estão com a gente, os patrocinadores, a gente quer ter 2.000 pessoas, 3.000 pessoas nas etapas, a gente quer fazer cada vez o crescimento do trail run dar continuidade a esse crescimento, né? Então, com isso a gente escolheu retirar, por exemplo, Praias Selvagens, mantivemos as 2 etapas novas que foram sucesso total, que foi a Nova Lima, Minas Gerais, foi sensacional, o pessoal elogiou muito e a gente curtiu fazer, que tem um potencial gigante de crescimento. Foi uma etapa que nós tivemos muito problema com o percurso para fazer aquela história que eu te falei de parque, não sei. Cara, a gente tinha um percurso pronto há quase um ano antes de fazer o evento e a gente teve que mudar 3 vezes o percurso por causa de não autorizações. Né? E aí, no final das contas, fizemos, ficou muito legal no parque que tem lá em Nova Lima e foi demais. E a gente vai manter essa etapa no calendário. Floresta da Tijuca foi também sucesso, vamos manter, buscando só uma mudança de local de arena para poder dar uma experiência melhor de arena para o atleta. Então a gente está buscando essa mudança. Consequentemente, a gente tirou Praias Selvagens.
falando de novas etapas, porque a gente não vai parar nas 6 que foram divulgadas, né? Não vou ainda dar um spoiler total, senão a Gabi vai brigar comigo e meus sócios também, mas a gente tem entrada em novos estados, então provavelmente aí mais 2 estados a gente deve estar presente no próximo ano, Caraca, 2 2 estados. Pô, estados, que então massa. vão surgir aí novidades, né? Quem sabe até 3. Mas é isso, assim, Caraca, que isso. expansão expansão para novas regiões, né? E aí isso traz para a gente as novas experiências, isso é bem legal. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente também como liga, a gente não quer fazer 20 etapas, sabe? Então a gente tem que ir selecionando e mudando o calendário para a gente conseguir ter esse crescimento com qualidade. A gente considera que aproximadamente 2 a 3 novas etapas por ano a gente consegue fazer, pela experiência que a gente já teve, né? Esse ano foram 2 novas. Então a gente quer continuar essa expansão. E falando né, uma distância um pouco maior em relação a um cronograma e tempo, a gente pensa uma cronologia de tempo, na verdade, a gente pensa aí em um roadmap de alguns anos à frente já está fora do país também, então a gente quer ter uma expansão internacional, Pô, que quem sabe em massa. breve aí, Caraca, irado. vamos ver, vamos estar em outro país, é a nossa ideia. A WTR é do mundo, não é à toa que o nome é World Trail Race, porque quando a gente criou essa marca lá atrás, World Trail Run, foi pensando a nível internacional. Então, a gente continua com essa meta, né? Só mudamos para o World Trail Race, mas quem sabe aí daqui a alguns anos a gente vai estar fora. Essa é a ideia. Pô, que massa, cara. E isso dá orgulho, né, de saber que uma marca nossa, né, brasileira aqui, tem esse sonho, né, e almeja coisas assim, né, porque às vezes a gente fica aqui, né, só se contentando, né, com experimentar essas outras coisas que o pessoal lá de fora cria, né, as coisas legais que o pessoal lá de fora cria, né, e a gente tem meio que essa síndrome do vira-lata, assim, né, de achar que às vezes o que a gente cria não é tão bom quanto, né, então isso me deixa feliz, me deixa contente saber que, pô, tem uma marca nossa aqui, dos nossos, né, que tem esse sonho, assim, né, não só pensando, né, no sucesso da WTR em si, assim, né, claro que eu desejo muito sucesso, assim, mas não só pensando nisso, mas pensando também, né, numa nação, né, como um todo, assim, né, no que a gente pode mostrar para o mundo que a gente tem também, né, e é isso, se a gente consegue chegar com provas lá fora, isso chama atenção para as nossas provas daqui, para o que a gente tem a oferecer como país também, né? Então isso é, pô, muito legal e desejo tudo de melhor aí para vocês nesse próximo ano, assim, né? Então acho que só o calendário que vocês já divulgaram já tá muito irado, mas aí eu já tô na expectativa aí para saber o que vai ter a mais aí, né? Quais são as próximas provas aí que podem surgir aí. Maneiro. Cara, é até legal essa sua fala, Nathan. Te agradeço. Te agradeço também. Ainda não fechamos aqui a live, mas assim, te agradeço o convite de bater esse papo. Isso é muito bom para a gente, para o mercado, para todo mundo. Então, obrigado por estar aqui presente. Você tem falado só com pessoas aí feras do ramo, né? Eu vi até que você divulgou agora da Rosália. A Rosália, ela sempre fala que as nossas provas não deixam nada a desejar para as provas internacionais, para grandes provas internacionais. Então, isso para a gente é muito gratificante e, ao mesmo tempo, a gente continua trabalhando arduamente para que a gente sempre atinja a perfeição em todas as etapas que a gente faz. A gente sabe que podem acontecer erros, né? É óbvio que ninguém é perfeito sempre. A gente tenta ser. Então, pode acontecer um erro aqui em alguma etapa, um erro ali, mas a nossa equipe trabalha para que isso não ocorra. Eu brinco com a minha equipe que eu sempre falo que a gente tem que gabaritar a prova, gabaritar todas as etapas, né? E quando a gente atinge um ano gabaritando praticamente todas elas, são 7 etapas, isso não é fácil, né? Uma recorrência muito grande. Uma coisa é você fazer uma prova no ano e gabaritá-la, outra coisa é você fazer 7, como a gente fez em 2024. Então, não é tão simples assim. Mas a gente trabalha para isso. A gente investe muito para isso. Rodrigo, e quem que é alguém que você admira no nosso esporte? Pode ser algum treinador, algum corredor, alguém nacional, alguém de fora. Quando você pensa aí nas pessoas que compõem o nosso esporte, quem que é alguém que você admira? Quando a gente fala de trail a nível internacional,
me vem logo na cabeça o atleta Kylian Jornet. Não só pelos resultados dele nos últimos anos, mas também pela diversificação dele nos treinamentos. Isso eu acho muito interessante. Isso não só dele, mas dos atletas europeus de forma geral. Porque como a gente tem um inverno muito intenso na Europa, eles acabam que tendem a fazer o ski cross country no inverno e o trail run no verão. E isso é muito legal, porque o ski cross country ele tende a elevar muito o VO2 do atleta, o VO2 máximo. Então eles conseguem ter um condicionamento físico muito bom também durante o inverno com essa modalidade, e aí quando chega o verão e eles vão para a corrida de montanha, para o trail run, eles acabam tendo um desempenho muito bom. Então isso eu acho bem interessante. E também me admira nele a ousadia de atividade mesmo e de... como que eu posso dizer assim, a ousadia de aventuras vividas, né? Isso eu admiro. Da mesma forma, falando no feminino, aí a gente vem para a nossa atleta Fernanda Maciel, que consegue desempenhar a nível internacional, um nível alto aí, competindo com grandes atletas. Então, também fica aqui, eu tiro meu chapéu para ela. E quando a gente fala de Brasil, aí eu vejo outras pessoas que giram nesse cenário, né, como a Rosália, que está há muitos anos batalhando aí no trail run, e é uma pessoa muito do bem, uma pessoa que está sempre elevando o trail no Brasil, então eu admiro muito a Rosália. A nível de organização de prova, a minha referência foi o Juan Acef, então o argentino que veio para o Brasil e trouxe o trail run com a época Série K, então tenho minha admiração por ele. Falecido Juan, fica aqui minha homenagem para ele. Como treinadores, a gente tem alguns aqui, né, que também admiro pelo tempo que eles já estão batalhando aí no trail. Desculpa se pediu uma referência, mas eu estou dando várias, mas são pessoas que eu acho que valem ser citadas, né, como por exemplo Manel Lago, o Rafael Bonato, Léo Torres em Niterói, o Togumi em São Paulo, o José Virgínio. Então temos aí algumas referências de treinadores que também já batalham nessa frente há muito tempo. Rodrigo, eu te agradeço aí pelo teu tempo, cara. Foi muita história legal aí. Tenho certeza que o pessoal curtiu, eu curti muito escutar. E brigadão aí pela tua disponibilidade de tirar um tempinho aí para compartilhar um pouco mais da tua história pessoal, da história da WTR e dos planos futuros aí. E o microfone é teu aí, se tu tiver algum recado final aí para os nossos ouvintes. Fica aqui a dica aí para todos os atletas experimentarem provas diferentes, experimentarem locais diferentes, treinos diferentes, de preferência sempre bem orientados, né, com treinador, com guias. Se forem provas, procurar ver o tipo de prova, se a organização é boa, mas estarem vivenciando mesmo experiências diferenciadas, porque isso é que enriquece a nossa vida de forma geral. Valeu, obrigado, um grande abraço aí, foi um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.